Boa noite, minha gente. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Pode Lucrar, a verdade além do cifrão. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, sou contadora, consultora financeira, apresentadora aqui do podcast. Mãe, filha, gente, como a Soraya diz. E estamos aqui mais uma noite para alimentar vocês com um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, sobre os nossos cases com os nossos clientes. Ficando cada vez mais filósofa. Pegando jeito. Cada né? terça-feira que passa tá um pouquinho melhor. Mas A gente aumenta uns verbos, né? Né? Com certeza, vai. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite, pessoal. Eberson Costa aqui. É um prazer imenso estar mais uma noite com vocês, com as meninas, na companhia delas, fazendo companhia para elas. Sou cientista contábil, sou consultor financeiro, logo mais consultor de investimentos. Quem sabe, hein? Um braço da WeGet. Já visualizo. Sócio na WeGet das meninas. Prazer imenso, né? Como eu disse, estar aqui na companhia delas. Gostaria de agradecer à Rádio Black Sampa pela oportunidade, né? De estar aqui, de estar usufruindo desse espaço também, né? A gente sempre tem uma troca. E a Lívia vai complementar aí com a questão do patrocínio, né? A Lívia é melhor. eu sei que a gente tá revezando, mas eu não sou muito bom assim, não, sabe? Mas eu ia patrocinar nós. E é isso. Você é bom. É que cada um é bom do seu jeito. É. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, cientista contábil, educadora financeira, mentora empresarial, treinadora, palestrante, apresentadora, filha, amiga, namorada, madrinha. Ai, meu Deus, eu sou madrinha. Eu amo ser madrinha, gente. O tanto que eu encho o saco com meus afilhados, vocês não têm noção. Isso aí. Você tia logo em breve. Você vai ser tia? Pô. Ó, as fofocas no... Sério? Sério. Você tia. Que legal! Você vai descobrir um amor tão gostoso. Ah, já descobri. Já até avisei. Vou ensaiar, porque pode ser ser humano aí que vai me levar vinho no asilo. Então eu já vou ensaiar direitinho. Então, eu sou gente, né? Assim, tem dias que tem experiências boas, tem dia que tem experiências nem tão boas. E assim a gente vai seguindo. Mas a vida é feita disso, né? Uhum. O importante é não parar, não desacelerar. Jamais. Ah, isso aí não é comigo, né? Parar. A Soraya é um foguete. Foguete não tem ré, fia? Soraya. Não, cuidado, porque essa expressão aí também já tá... Por quê? Tá maliciosa agora? Tá ruim? Não, é porque estão criando um rap foguete. Foguete. O homem mais rico do mundo. Ele já conseguiu pousar o foguete, rapaz. De ré? De ré? Bom. Então a gente tá quase perdendo essa frase. É isso. Não, vamos descobrir outro transporte que não tenha ré. Vamos ter que descobrir. Mas vamos descobrir outro transporte. Mas é isso, gente. Se vocês querem ser patrocinadores aqui do podcast, do nosso podcast, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, @oiget.soluções. Pelo nosso e-mail, fale com a oiget@gmail.com, ou pode entrar em contato com a TV Black Sampa. Tem os contatos deles no site. Dá uma ligadinha, passa um WhatsApp e fala assim, olha, quero patrocinar o podcast Pode Lucrar, da Oiget, que vocês serão muito bem atendidos, tá bom? O Oiget é WAYGET. É isso aí. Tem que lembrar de falar isso toda vez, porque agora agora estamos em outras plataformas, né? Além do YouTube. Sim. Então, estamos sendo ouvidos também, né? Além de vistos, né? Além de vistos, ouvidos. E hoje, né? Como a gente traz um tema aqui toda terça-feira, o nosso tema de hoje é estratégias financeiras. Aqui tá aberto. Tanto estratégia financeira empresarial como pessoal. O importante é nós falarmos sobre estratégias financeiras. Sim. Que é muito importante para quem tem planejamento, para quem tem metas, para quem tem propósitos e objetivos. Nossa, eu adoro, gente. Se tem uma coisa que eu me descobri é estrategista. E eu não achava. Eu não achava que eu era. Acho que o autoconhecimento traz esse... Cara, eu sou uma coisa que eu nem sabia que eu era. Não só financeiramente falando, mas estrategista em negócios, em marketing, em ações.
Eu tô com uma equipe que está fazendo o lançamento de alguns dos meus cursos, e aí eles falam, nós vamos analisar tal estratégia, vamos ver tal estratégia, vamos lançar uma estratégia. E eu cheguei semana passada e falei assim, para, todo mundo, presta atenção. O que vocês acham de fazer isso, passo 1, passo 2, a gente vai gastar tanto, vai ter esse retorno. Eles olharam e falaram, a estratégia tá pronta. Aí você pergunta, mas o que é estratégia? A estratégia é isso, é dar passos para um objetivo, um propósito, algo. Nessa ação, né? Isso, Então, justamente. E se vocês não leram, vocês estão nos assistindo também, não leram, leiam, ouçam, assistam, né? Porque agora tem todas essas opções. A Arte da Guerra. Cara, eu não li, eu ouvi há muitos anos. E eu falei que agora eu vou pegar pra ler, porque eu gosto de riscar, né? Eu gosto de livro. Sempre leio assim. Então eu vou pegar pra riscar. E quando eu ouvi a Arte da Guerra a primeira vez, eu falei, cara, eu não sou nada estrategista. Eu não uso estratégia em nenhuma área da minha vida. Eu não era planejadora, obviamente eu não era estrategista. Não era algo que eu fazia, né? E hoje eu vejo como que ficou natural. Tá uma coisa que flui, assim. Tá muito gostoso. Porque eu trabalhei, tá, gente? Esforço. Tudo que você não tem de dom, né? Foi doado por Deus. Você não recebeu de dom, você tem que se esforçar para desenvolver. Então, eu me desenvolvi muito nessa questão de ser uma estrategista. E a estratégia financeira, ela é formas de você enxergar o que você vai fazer com o dinheiro da empresa e com o teu dinheiro. Formas de enxergar como é que vai crescer, como é que vai aumentar, como é que vai resultar. Então, eu gosto. Essa é a parte que, se aparece assim, tem que fazer estratégia, eu já vou pegando. Vamos. É pra quê? Me dá todos os dados e informações que vai sair alguma coisa. Então, foi trabalhado. É uma coisa muito importante mesmo, essa questão que você falou, que não fazia. Na estratégia ou qualquer área da sua vida, você tem que tem que ser contínuo, né? Para aprender, para aquilo tomar forma e, tipo assim, fazer parte do seu dia a dia, né? E aí em casa também, eu sou cheia de estratégia. Não só na área financeira. Eu, por exemplo, eu vim gravar hoje, então qual que era a minha estratégia? Do momento que eu estava em casa até a hora que eu saí. Fiz uma lista com tudo que eu tinha que fazer. Deixar as crianças arrumadas, chamar o Uber, arrumar a mochila para trazer, e lá eu fui ticando. Então, em casa, eu também não tinha essa coisa de ser estratégia. Eu guardava tudo na cabeça. Foi até que eu falei aí umas semanas atrás numa live que eu fiz, que tava falando sobre finanças e eu demonstrei um estudo lá falando que de 48% das pessoas que não controlavam o dinheiro, 29% guardava na cabeça. Gente, eu era assim também. Eu guardava as coisas na cabeça e a nossa cabeça é falho, cara. Não existe isso. Vixe, pegar um Covid, então? Não existe isso. Eu sou Pós-Covid eu fiquei, quem sou eu? Eu sou uma pessoa, eu nunca vi uma pessoa tão esquecida. Eu acho que pior que eu sou meu filho. Tadinho. Ele é, como que ele fala? A gente fala que o nosso filho é a gente. Reflexo, né? É o reflexo da gente, né? Meu filho é meu reflexo em dobro. Porque olha, essa semana, hoje de manhã, né? Eu falei pra ele assim, ó, sai lá fora e coloca água pro cachorro. Ele saiu, aí virou na janela e falou, o que é pra fazer, mãe? Então, assim, ele é meu reflexo em dobro. Então, assim, eu comecei a parar pra ver que, não tenho condições mais, tenho 35 anos e não tenho condições mais de guardar nada na cabeça. Então, eu ando com um caderno, que ali no meu caderno tem as minhas tarefas diárias que eu tenho que fazer na DIL, na WeGet, em casa. Minhas estratégias financeiras estão ali também, então aquele caderno eu ando para baixo e para cima. Então ali tem tudo que eu faço, passo a passo do que eu tenho que fazer de manhã, do que eu tenho que fazer à tarde, do que fazer à noite, o que vai ser do meu financeiro aquele mês. Teve mês que tive lucro na WeGet, era um lucro que a gente tem uma noção, porque a gente faz um planejamento, né, financeiro, mas às vezes ocorre de fechar um contrato que não estava previsto para fechar, aí acaba vindo um lucro maior. Ó, que delícia, né? Aí, caramba!
Qual vai ser o destino desse dinheiro? Tá, vou fazer isso, então tá. Qual vai ser a estratégia para ele? Vou colocar ele assim, vou fazer isso dele, daqui a 2, 3 meses pego de volta, 2, 3 anos se tem né, um tempo maior, né, de render, né? Então, Sim. retorno ele. Então, assim, minha vida é feita de listas, passo a passos, né? E eu tô ensinando isso pro meu filho também, Matheus. O Matheus é mais velho, eu tô ensinando ele educação financeira e tô trazendo pra ele esse negócio dele notar. Porque ele é mamãe. não guarda, então. Meu Deus! É. Ai, meu pai. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho, eu anotei um passo a passo, mas para criar mais uma estratégia empresarial e que não te impede em nada de levar para tua vida. É. Então, assim, o primeiro passo que eu anotei foi ter bem determinado o que você vai fazer com o dinheiro da empresa já a partir do capital inicial. Então, assim, em outro podcast aí eu falei o quanto que é importante você saber para que se destina. Gente, a galera quando vai abrir uma empresa, ela faz o seguinte. Nós fazemos abertura, a gente precisa. Nome, razão social, capital social, né? Qual é o capital? O que você acha de 30 mil? Fala, não é o que eu acho, é o que você tem. Quanto que você tem para começar essa empresa? Então pode pôr 30 mil. Falo, beleza. Quando tinha a Eireli, que agora não tem mais a Eireli, mas quando tinha a Eireli, todo mundo queria abrir a Eireli, porque a Eireli podia ter outro nome, porque a Eireli não misturava meu patrimônio, né, pessoa física com o da empresa. Só que para abrir a Eireli precisava de 100 salários mínimos. Aí a galera queria abrir a Eireli. Fala, como que tá o seu imposto de renda da pessoa física? Não faço. Então você não tem bem. Não, então você não abre a Eireli. Você não tem lastro. Como vai comprovar? Como vai comprovar? Então, a estratégia financeira aqui começa a partir do momento que você decide. Eu vou investir, sei lá, 10 reais, né? Vou fazer as contas do Rick Chester, que eu adoro. Vou investir 50 reais aqui, vou comprar alguma coisa para vender no farol com esses 50 reais. Quanto tempo vai durar aqueles 50 reais? Você vai comprar tudo em mercadoria? Então, como que você vai fazer a venda? Até lá, você não vai pagar condição? Você vai receber via Pix? Para você receber via Pix, você tem que ter um créditozinho no celular para estar cadastrado ali, né, na internet. Então, você já não pode comprar os 50 reais de mercadoria. Você já tem que rever seus pontos. Então, a estratégia financeira, para mim, começa desde o capital inicial. Abriu a empresa, o produto que eu vou querer vender, como que eu vou fazer, estratégia vem aí. Depois vem o orçamento, que é o danado do budget, né? Mas o orçamento, como a Lívia diz, com projeções. Projeção de quanto que eu vou ter de receita, de quanto que eu vou ter de despesas e de quanto que eu vou investir, meu povo. Invista, né? Nosso consultor de investimento. Faça investimento. O que acontece? A galera abre empresa, contrata funcionário e nós, como contadores, falamos. Você tem que fazer o provisionamento das férias e do 13º, que significa 1/12 você separar de dinheiro para pagar aquele fulano na hora que chegar a hora de pagar o fulano. O que a gente vê acontecer em novembro e dezembro? Não tem dinheiro. Preciso de um empréstimo para pagar o 13º do meu funcionário. Porque não fez o caixa. Você não fez esse orçamento com provisão, com planejamento. Porque quando você faz, em vez de você ter que pagar, vamos lá, 1.212 o salário mínimo tá. E você tem que pagar 606, né? Que dá a metade? É. Ó, as contas aqui tá ruim, viu? 606. Se você tem 10 funcionários, já são 6.660. Então, em vez de você ter que pagar tudo isso em dezembro, você tá indo 100 por mês, investindo, colocando esse dinheiro para render para você. Olha que delícia. Sim. Então, quando você faz um orçamento, você já sabe quais são os seus custos, quais são as suas despesas, quais são as suas receitas e quais são os investimentos que você vai fazer para retorno da empresa e quais são os investimentos que você vai fazer para retorno do caixa, para que o caixa custeie as obrigações da empresa. Sim. Então, olha, gente, isso é estratégia raiz. Estratégia pura. Lívia, explica pra galera, eu gosto de ouvir a Lívia explicando, qual é a diferença entre custo e despesa? Custo é aquilo que está totalmente relacionado à atividade que você vai fazer. Por exemplo, eu vendo esses negocinhos aqui de porta-copo, Porta-copo. tá? Só que para mim fazer esse porta-copo, eu preciso desse EVA, preciso de tinta para pintar isso aqui. Então, o que eu gastar com o EVA e com a tinta e com a cola para colar esses negocinhos aqui, ele é o custo diretamente relacionado ao que eu vendo. Ao produto, né? Ao produto. Despesas é
uma coisa que a minha professora, quando eu comecei a fazer contabilidade, falava para mim: despesas é o mal necessário. É o aluguel do Não, espaço onde você vai fazer isso Fazer aqui, isso aí. entendeu? A água, a luz, dependendo do salário, se for salário relacionado à pessoa que faz isso, é o teu custo. Se for salário, por exemplo, do faxineiro, da pessoa do administrativo, aí é despesa. Então, existe essa diferença de custos e despesas. Vocês viram como ela explica bonitinho? Tava na ponta da língua, eu já falei, vai ser a Lívia. Então, quando você faz o seu orçamento, você projeta tudo isso. Só que o orçamento é só uma projeção, né? É, uma coisa que já me perguntaram, e eu percebi que isso é constante, essa dúvida, as pessoas não sabem a diferença de planejamento financeiro e de orçamento. O orçamento é uma parte do seu planejamento financeiro. Antes do orçamento vem o planejamento. Você planeja, aí um passo do seu planejamento é você orçar aquilo. Sim. E as pessoas têm muito essa dificuldade de não saber essa diferença também. Sabe o que eu falo? Que no planejamento é o momento brisa. No momento É. você pode Isso! planejar, você viaja, eu planejo isso, planejo. Quando você coloca no orçamento, você fala, esse aqui não deu não. Esse aqui não vai dar, não. É melhor deixar para outro ano. Esse daqui Preparar o básico pro ano. Não que é, vem. exatamente. Então, o planejamento é um momento brisa que você coloca tudo que você quer. E eu falo também que a gente tem que ser pragmático no planejamento. Você tem que colocar tudo que pode não dar certo. Uhum. É no planejamento. O orçamento é aquilo que você acredita que vai de fato acontecer e vai fazendo um acompanhamento mês a mês para ver se aconteceu. Só que o próximo passo depois do orçamento, já falando planejamento, orçamento, o próximo passo é o plano de ação. Gente, ontem eu tava conversando com a minha mãe, faz tempo que eu não falo da minha mãe aqui, né? É. Ela agora tá fazendo marmitas, né? Sim. E aí eu, como consultora, dei todo o direcionamento para ela. Você precisa desse capital inicial, você vai ter esse retorno já vai dar para você cobrir o capital inicial, que não é seu. Você tá pegando de crédito, né? Que era o cartão de crédito, então de crédito. E aí dá para você reinvestir assim, assim, assado. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes de remessa, eu falei, mãe, como que tá seu caixa? Não tem. Eu falei, por que não tem? Porque eu paguei minhas contas. Falei, cara, eu não sei por que cargas d'água eu ainda falo. Eu juro que eu não sei. Eu acho que é porque eu sou uma pessoa de fé. Só pode ser. Falei, mãe, e o que ia acontecer se você não pagar as suas contas? Ia cortar minha luz. Eu falei, deixa eu cortar essa porra. Porque entenda que as suas contas pessoa física são suas contas pessoa física. Você não precisa da luz para fazer suas marmitas. Você não precisa dela. Você precisa do gás. Se não tivesse gás aí, o dinheiro da empresa poderia ir pra lá. Falei, você a vida inteira. Porque desde sempre ela vendeu roupa, ela vendeu lingerie, ela vendeu sapato, ela vendeu Yakult, ela vendeu Danone, ela vendeu tempero. Ela vendeu, só não vendeu os filhos. Só. Bom, O resto tudo ela vendeu, coisas lícitas, tá? Mas tudo ela vendeu ali. Mas ela sempre agiu dessa maneira. Eu falei, mãe, você tá pegando o dinheiro que era pra ir pra reinvestir na tua empresa e tá cobrindo o buraco. Tapando o buraco que é seu. Falei, se você não tivesse feito o dinheiro da marmita, o que você ia fazer com a conta de luz? Eu ia arrumar dinheiro, nem que fosse emprestado, ia fazer um dia de serviço aqui. Eu falei, então, é isso que você tem que pensar. O dinheiro da empresa não é meu, ele não existe na minha casa. Então, qual é o seu plano de ação para que você faça isso? sim. Deus vai prover. Eu falei, mãe, Deus sempre provê. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu falei, ele sempre quer. Se ele não quisesse, ele não te dava competência e capacidade para você fazer uma comida tão gostosa. Porque eu não sei fazer. Então, eu podia querer fazer, eu não ia conseguir. Porque eu não gosto, né? Tipo, deixa, eu gosto bem. Aí, então, assim, o plano de ação é isso. Colocar a estratégia para agir. Sim. Enquanto você só planeja, na hora de agir, que nem no planejamento tava tudo lindo. Ela falou, não, eu sei que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Falei, por que não faz? Porque na ação dela é diferente do plano, que é diferente do orçamento. É diferente Esquece, né? Esquece. Vai pro... Abrir mão. Abre- Não, era só um desenho. Entra no automático. Eu vou fazer aqui, quem tá nos ouvindo aonde só ouve, não vê, vocês não vão entender o que eu vou falar agora. Mas quem tá assistindo vai entender. A neurociência mostra que o nosso cérebro, toda vez que ele é desafiado a fazer algo que ele não tem habitualidade, o cérebro é preguiçoso. Então, tudo que a gente faz por repetição, ele coloca no automático para ele não gastar energia. Porque nosso cérebro gasta 26% de toda a energia do nosso corpo. Olha, pesa 1 quilo e pouquinho e gasta tudo isso. Então, toda vez que ele vai fazer alguma coisa nova, ele tá vindo assim, numa constante. Quando é novo, ele entra nesse trabalho cerebral. Então, o que o cérebro faz? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até ele falar, ela vai continuar fazendo isso e vou pôr no automático. O automático volta para isso.
Só que a gente não tem paciência de passar por essa turbulência. Uhum. A turbulência é o período do cabeção, entender. Vai ser só uma vez na vida, o que eles estão fazendo? Então é essa turbulência que o plano de ação, quando você realiza, você passa por ela e volta pro normal. Quando vocês levantam da cama, você pensa, vou colocar primeiro o pé direito fora da cama. Eu não penso, eu levanto. Só quando eu tô com dor. Só. Não, né? Porque você veria um desgaste de energia. Isso, exatamente. A calça, quando você vai vestir a calça, primeiro esse lado, depois esse. Gente, eu nem sei qual é o lado que eu boto primeiro. Também. Porque o cérebro colocou essas atividades, ó, no automático. Ele não tá gastando energia pra fazer isso. Ele não precisa decidir que perna que eu ponho primeiro. Todo dia vai ser essa perna, porque eu tô economizando energia, e aí eu, como seu cérebro, mando, vai ser essa perna. Só que quando a gente impõe uma atividade nova, ele gasta toda essa energia. Então, seu plano de ação, para realizar a sua estratégia, você já tem que colocar isso aí. Insistir, persistir, ter a consistência que a Lívia falou. Não é fazer uma vez, duas, três. E tem gente que fala, 21 dias seguidos, o cérebro já cria um novo hábito. Não, gente. Não existe o meu cérebro é diferente do da Lívia, que é diferente do Everson. Isso é uma média. Isso não serve pra mim, não. Porque Enquanto eu era CLT, eu levantava cedo todo dia. Meu cérebro nunca costumava levantar cedo. Eu não gosto, não suporto levantar cedo. Levanto por obrigação. Então tem isso, tá? Pra gente poder trazer pra uma realidade bem... O plano de ação, inclusive colocar dentro da nossa estratégia financeira qual vai ser a nossa energia física e mental que a gente vai despender para realizar aquilo. Sim. Isso é, trazendo um pouco de analogia, né? Levando um pouco pra roça, isso é o famoso criar calo na mão, né? Isso! Só que é no cérebro, né? Só no cérebro. Você vai pra roça lá, dá enxadada nas pedras, e aí o calo na mão fica, né, enorme. Mas chega uma hora que para de doer, né? Uma hora sua mão já... Você bate na pior pedra que tem e sua mão praticamente não sente. A mesma coisa com o cérebro, né? Você vai treinando ele, né? Porque você acaba tendo essa necessidade de treiná-lo, né? A desafiar para coisas, inclusive, que você não gosta de fazer. Porque ele chega um momento que é necessário, né? E aí, quando ele acostuma, vou usar esse termo, né? Se acostuma com esse processo, você já consegue superar ele de uma maneira facilitada. Exatamente. Já consegue superar essa etapa, essa tarefa, esse movimento de uma maneira que você não desgaste tanto, né? Isso tudo faz parte, inclusive, para quem estuda, né? Quem gosta de estudar, que a Soraya citou, ela não, possivelmente, quando ela começou, a mãe dela deve ter batido algumas vezes na mesa, não nela, para ela sentar e estudar, porque uma criança, ela não nasce com o desejo de estudar. Não. Mas com o tempo ela se desenvolveu e viu que aquilo era bom, gostou daquilo, e aí já virou automático, né? O cérebro gosta de recompensa, né? Qual é a minha recompensa de aprender? Exatamente. Ele fala pra mim, e aí, o que eu vou ganhar aprendendo isso? A Lívia que tem criança em casa, eu acho que deve ser assim, né? Quando vai pra ensinar alguma coisa da parte da escola, você senta, a criança tá longe. Não é verdade? Mas se isso aqui não é isso, tá caçando, tá procurando em algum canto da casa. Abrindo as caixas. Eu tenho uma filhada que ela disse que na pandemia ela tava dando aula, né, pra filha. Sim. E aí ela era pra soletrar a palavra pipoca. O que é esse? P. O que é isso? I. O que é esse? P. O que é esse? O. O que é esse? C. O que é esse? A. E que palavra é essa? Miojo. Justamente. Então é isso. Essa parte eu trouxe a questão de criança, porque a criança ela tá aprendendo ainda. E inclusive, tudo que a gente vai aprender novo, a gente entra nesse... Exatamente, exatamente. Então quando você diz, que nem você disse, não sei, não faço ideia de qual perna que eu ponho primeiro no chão, o cérebro faz automático, é a etapa que a criança tá passando. Ela também, às vezes, quando ela tá no processo de aprendizagem, ela não sabe se ela pega a caneta com a mão esquerda ou com a mão direita. Ela não tem essa... Não tem. O cérebro também não. Ela vai com a mão esquerda, mas aí você vai ver, ela nem tá escrevendo. É a direita. Entendeu? Sobre esses pontos da estratégia, né? Quando você vai traçar um caminho, né? Eu gosto de dizer caminho porque é sempre um caminho, né? Quando você traça um planejamento, um orçamento, ele demonstra um caminho. Que você escolheu um caminho, que você definiu um caminho, limites para o caminho, né? Uma estrada de quantos metros tem uma rua? Não sei quantos metros tem uma rua, de um lado para o outro. Isso. Acho que depende,
né? Nem toda rua é igual, acho que depende do engenheiro que tá fazendo. Fazer de... Cinco, esse de 6, esse de 10. Então, depende do tamanho da rua, é uma rua ou é só um carreiro, né? Que nem a gente diz no interior, um carreiro. Então, tudo isso é a parte da estratégia. Agir, plano de ação, é caminhar. Isto. É caminhar. Você vai começar a caminhar. Vai começar a caminhar em cima do planejamento, começar a caminhar em cima do orçamento, caminhar em cima dos desvios, porque às vezes tem uma pedra, né? É muito normal ter uma pedra no caminho. Você vai lá e trupica na pedra, e aí você vai ter que saber qual que é o efeito daquela pedra no seu caminho. Se ela Às vezes você cai, às vezes você só chuta de só arranca o tampo do dedo. Chama umas palavras bonitas. Uma unha que saiu do lugar. Coloca de novo, Coloca. também. Exatamente. Então, quando se trata desse quesito de estratégia, e nas finanças, eu gosto de identificar as finanças como um limitador. Se você sabe o caminho, qual é o limite para aquele caminho? Qual é o seu limite para aquele caminho? Então eu tenho o meu limite financeiro para esse caminho. Então, se você quer superar esse limite, você vai se desafiar a outras coisas para poder aumentar o seu limite financeiro para aquele caminho. Entendeu? Isso. Então, a minha visão sobre a estratégia é justamente essa. Quando você tem um negócio, ela não tem um processo de atender um cliente, de te atender seus funcionários, atender os fornecedores. Todos esses estão ao seu redor no caminho que a empresa está seguindo, né? Então você define o caminho e esses estarão ao redor contribuindo com ele. E o trajeto é feito. A mesma coisa da sua vida pessoal, né? Você está traçando o caminho. Você tem familiares, você tem amigos que podem contribuir, né? Conhecimento, por exemplo, é uma coisa que você consegue com amigos, com, né? certa facilidade, vamos dizer assim, se você procurá-los, né? E é justamente isso, eles estão ao redor do trajeto e eles vão contribuindo. Ou vão querer atrapalhar, né? Existem raros casos de atrapalhar também. Vai ter alguém que vai ter um caminho ali cruzando o seu. Você vai ter que passar por cima do caminho dele ou ele passar por cima do seu. Mas os dois têm um trajeto. Então, todas essas pessoas, todos esses ambientes, tudo isso está ao redor. Mas se você não sabe o caminho, você tá perdido. Eles estão misturados, no caso, né? Você tá no meio de de uma festa. Sem caminho nenhum. Tá indo pra onde a multidão te leva, entendeu? Então, a minha visão sobre a estratégia é justamente o caminho. E as finanças, ela vem para limitar, né? Se você quer superar esse limite, aí você vai ter que se desafiar a gerar novos recursos financeiros para superar esse limite. E traçar ele e caminhar. Então a minha visão sobre as estratégias financeiras é essa. Ela é um limitador. Porque não adianta nada, eu posso querer ir para a Suíça. A pé eu não consigo. A pé eu não consigo. E mesmo que conseguisse, ia ter que gastar uns sapatos. Tem que nadar um pouquinho. Se eu fosse nadar também, eu acho que não dava. Nadar não dava. Então eu tenho que contar com outros. Tenho que contar com um fornecedor que vai contribuir lá. Vai ser um navio, vai ser um avião, né? Ali é um fornecedor, você está contratando ele, né? Você vai ter que contar ali, sei lá, com o ambiente também, né? Um navio o quê? De carga? Não, né? Vou como o quê? Um funcionário de uma petroleira, por exemplo? Vou lavar pratos, né? Poder... Exatamente. Como então diz tudo a música, isso... né? Entrei de gaiato no navio. Olha só, então, a estratégia vai definir isso. Como é que eu vou chegar lá? Nadando eu não vou, andando também não. Então tudo isso vai contar com o que está ao redor, né? Mas você vai ter definido os seus limites e tudo mais. Acho importante também aí dentro falei que eu vinha voltada pro empresarial, Sim. né? Dentro do empresarial, criar cenários. Sim. E cenários tem que ter pelo menos 3, gente. 3, anota aí. É um bom... Não é? Primeiro cenário base, que é aquele do ponto de equilíbrio, que a gente gosta. No meio. Tá ali, 0-0. Você não ganhou, mas não perdeu. Cenário base. Aí depois vem o cenário otimista, né? Que também de pessimismo, só de pessimismo a gente não vive. Então tem que ter o cenário otimista. Opa, eu projetei isso aqui, mas se eu fizer esta ação e esta ação, eu vou ter esse resultado que fica acima. Tô tendo lucro, tive lucro, mas fechei um contrato que eu não tava esperando. E o lucro não tava esperando não, né? Tava projetado, que a gente sempre espera, mas fechei. Era para julho,
Fechei em junho, fechei em maio, opa, que delícia! Então, otimista, tive maior receita, maior lucratividade do que as despesas, os custos. E aí vem o de lascar, que tem que ter. Tem que ter. O pessimista, ou chamado de estresse, Tem né? que ver Que todos de os estresse cenários mesmo. aí, né? Que é de estresse mesmo, é quando a sua receita tá abaixo, né, das suas despesas. Então você precisa falar assim, cara, eu fiz de tudo, várias estratégias, mas não bateu, não fechou, não deu retorno, tive uma inadimplência, sei lá. Esse mês não recebi o que era para receber, e agora? Então você tem que ter uma estratégia também para saber lidar com isso, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente conversa muito. A Lívia é lá dentro da Wayget, ela tá fazendo, o Eberson cuida da parte operacional, e a Lívia puxou para ela, com maestria, a parte administrativa, de colocar para nós sócios como que está a situação da empresa. Sim. Ó, a empresa está assim, a gente tem essa projeção. Concordam com esses investimentos? Concordamos. Mas, Lívia, eu sou, como diz o Eberson, eu sempre tenho uma pergunta na pergunta. Eu sou a criança chata. Por quê? Toda vez que eu coloco alguma coisa no grupo, eu sei que vai passar 10, 5 minutos, ou 1, 2 horas, vai vir pergunta pra Soraya. Isso é fato. E aí eu já fico pensando, bom, ela pode perguntar isso, mas pode perguntar aquilo outro. Ela, tá vendo o cenário? Já tá, Viu? Já tá estudando o cenário. já tá na estratégia. Ela já sabe que com a Soraya eu nunca vi um cenário base sem pergunta. Sempre tem a pergunta. Tem sempre. Mas, Lívia, até setembro a gente tá nisso. Como que a gente fica em outubro? A gente vai ter aqui em busca do quê? Porque eu tô no comercial. Então eu sei se ela me falar, Soraya, tem que aumentar isso aqui, se eu vou marcar 10 reuniões ou se eu vou correr atrás de marcar 100 reuniões. Então é por isso que eu tô perguntando ali na projeção. Você vê como que os números, ela faz a execução, passa pra gente, a gente aprova, tira dúvida, questiona. E aí eu já começo a criar o meu cenário dentro do meu departamento. Dentro do que é que eu vou fazer. No meu cenário base vai continuar do jeito que tá. No meu cenário otimista, eu vou fechar mais 2, 3 contratos no próximo mês. No pessimista, eu vou perder um cliente. Não vou. O que a gente vai fazer para não perder cliente? Aí já me envolve. Aí já vai, Eberson, como que tá a operação? Além de operacional, ele ainda tem que fidelizar Tem que ainda. fidelizar. Então, vocês verem como que é ali, dentro desses cenários, dentro de uma conversa, dentro de informações que cada um tá desempenhando seu papel, e aí vira um todo. Porque daí vem a informação para todos. E é importante a gente ter essa premissa para a gente poder ter a nossa estratégia, né? Sim. Sim. Já conhece. Aí vai ter cliente que o Eberson vai falar, olha, esse daqui eu já falei, mas ele quer falar com a Vera agora. Sim. Vera, vai para lá. É contigo. Estratégia aí, já entra uma estratégia porque tudo linkado ao nosso financeiro. Esse cliente aqui a gente não pode perder, esse daqui a gente tem que ganhar. E ele quer falar com a Vera, Vera, arruma tempo. Arruma um jeito de atender esse cliente. Então, criar esses cenários vai fazer você desenvolver outras estratégias. Foi o que o Eberson falou. Eu criei um caminho, mas eu quero aumentar. Então, é o meu cenário otimista. E para eu aumentar, o que eu preciso fazer? Sim. Então, isso é muito importante na empresa e na pessoa física também, né? Ontem eu tava no Instagram, rolando aí, eu sigo algumas pessoas que falam sobre investimentos, tudo. Eu sigo um rapaz lá, que ele fala muito sobre as possibilidades do cartão de crédito. Por que você não paga suas contas por cartão de crédito? Por que você não utiliza seu cartão de crédito? E ele deu uma estratégia interessante. Ele falou o seguinte: você vai comprar algum produto, você vai pagar à vista e não está ganhando desconto? Porque já que você não está ganhando desconto, você paga no cartão de crédito, pega esse dinheiro que você iria pagar, né? Investe. Com esse investimento, você vai ter um retorno, nem que seja de 10, 15 centavos. Mas aí você vai ter um retorno. Mensalmente você tira aquele valor que você pagaria de mensalidade. Fiz em 10 vezes de R$50. Tira R$50, paga e o restante você deixa lá investindo. Ou então, já que você vai pagar com cartão de crédito, verifique se o seu cartão de crédito não tem cashback naquele lugar onde você vai comprar. Porque além de você ainda, já que você não vai ter um desconto à vista, você vai acabar comprando aquilo a prazo, guarda o dinheiro e ainda assim você vai ter um retorno daquilo que você está pagando. Então, assim, é uma estratégia para você utilizar para você comprar certas coisas. Eu uso muito, mas eu uso muito, você não tem noção. Que nem IPVA. IPVA eu só pagava parcelado. Hoje, gente, a gente está tendo rendimento aí, graças à taxa Selic que tá alta, e a gente vai falar disso num outro podcast, mas a gente está tendo um rendimento bom, mas nem sempre, antes a gente sofria para tirar 1%.
4%, a gente falando em termos de rendimento e renda fixa, né? Então, eu pagava meu IPVA sempre parcelado. Aí um dia eu parei e comecei a prestar atenção. Eu falei, gente, se eu pagar à vista, eu vou ter desconto de 4%, que eu acho um lixo, pouco, de desconto. Mas no que eu tô investindo que em 3 meses me dá retorno de 4%? Não tinha. Porque o retorno tava de 4% ao ano, não era em 3 meses. Sim. Quando eu comprei o carro lá em 2012, né? A gente tava com a taxa de juros lá embaixo, tava tudo tranquilo. Eu falei, o quê? Aí eu comecei a aplicar isso. E aí ensinei na Caleb, ensinei pra Deise, né? Que é responsável pelo departamento financeiro. Que ela falou, mas aqui eu não sei se vale a pena ter um desconto. Eu falo, Deise, aonde que a gente aplica esse valor? Que a gente vai ter um desconto equivalente que nem... Coisas poucas. A Vera comprou o filtro... Pro filtro? Porque o filtro precisa de filtro, né? Um negócio doido. A vela pro filtro. E aí ela comprou 3 e ganhou R$150 de desconto. Pô, puta de um descontão. E pagando à vista. Aí a Deise falou assim, mas se a gente tivesse parcelado? Eu falei, a gente tinha dinheiro em caixa? Tinha. Eu falei, então onde que a gente, se tivesse aplicado, a gente ganharia R$150 em 3 meses, que era o máximo que ele iria parcelar. Ela, eu não sei. Eu falei, então vamos pesquisar. Pesquisamos, falou, ó, será que não dá, que não dá. Eu falei, então é isso. Investimento, o pagamento à vista valeu a pena. Você saiu do seu, você se dispôs do seu caixa agora, mas se tivesse investido não teria esse retorno em 3 meses. Então tudo isso é coisa que você fala, mano, como é que é isso? E aí vocês empresários têm que deixar 4º ponto, criação de políticas financeiras. Esse daqui eu vou pedir pro Everson falar. Que é recebimento à vista, recebimento a prazo, dinheiro, cartão, boleto, como que você paga. Se você paga em 10 dias, mas recebe em 15, porque tudo isso vai determinar o seu ciclo financeiro. O que é isso, Everson? Ciclo financeiro nada mais é do que o cruzamento ali das suas obrigações com os seus recebimentos, né? Então, por exemplo, você vende ao seu cliente a um prazo aí de 60 dias, né? 30 e 60, né? Vamos dividir isso aí. 30 e 60. Mas você compra do seu fornecedor, ou do seu... Você paga, né? Os seus prestadores, né? 15 e 30 dias. Então você vai ter que despender do caixa antes mesmo de receber o recurso, né? O que, de certa forma, é natural que ocorra, né? Porque normalmente você tem que produzir primeiro para ter receita posterior. Normalmente, tá? Mas nada impede de você tentar estabelecer uma forma de que seu caixa, né, seja respeitado nesse sentido. De que seus recebimentos venham para cobrir as suas obrigações, né? Você falou aí de alguns meios de pagamentos e tudo mais, à vista, prazo, cartão, assim por diante, boleto. Existem várias estratégias quando se trata do ciclo financeiro, né? Ciclo de caixa em si. Por exemplo, você citou a provisão de folha, né, que é a parte de salários, a parte de férias, a parte de todas essas partes aí que envolve o caixa, mas não que necessariamente tenha a ver com as operações, né, no produto, né, com a venda em si. É uma obrigação da empresa, acaba sendo de todo jeito. Então, quando você compromete, né, do período que representa aquele gasto futuro, por exemplo, você tirou em janeiro um valor que você só vai pagar em dezembro, né? Você consegue aplicá-lo. Quando você consegue aplicá-lo em opções de investimentos no mercado, que vai segurar esse dinheiro para você até o final do período, né? Que não vai gerar risco de perda, né? É muito comum as empresas terem uma conta corrente e deixar na conta corrente. Oh, né? Deus. Isso é normal, acontece. Porém, se você aplicar, por exemplo, num CDB da conta mesmo, você estaria rentabilizando aquele dinheiro que vai ter que esperar até um determinado período, né? Você citou a antecipação, e isso é o que eu gosto de dizer, antecipação, né? Então, se eu pago agora, eu pago depois, né? Parcelo, tenho desconto. Quando você paga geralmente em cartão, existem alguns estrategistas, né, que obviamente vendem seus cursos, né? Eles, né? Eles gostam muito de citar, por exemplo, a estratégia de milhas, né? Eles gostam muito de citar a estratégia de milhas. Tem um dos nossos clientes que ele utilizou, de certa forma, essa estratégia. Ele não utiliza com muita recorrência, mas ele geralmente faz aquisições por cartão de crédito. E esse cartão de crédito dá pontos para ele. Pontos, né?
e ele paga seguro dos veículos da empresa. E Com os pontos? Não, ele paga seguro. Ah, Isso que eu ia falar agora. Teve um dos seguros, ele já conseguiu com um dos veículos pagar o seguro através de pontos. Ele foi até a instituição, falou, olha, eu quero fazer o seguro pro veículo, tem os pontos, um cruzou com o outro. Não precisou de dispêndio financeiro para poder fazer aquela operação. Isso é uma estratégia, né? Então, o ciclo financeiro é isso. Você utilizar das melhores maneiras, tanto nos pagamentos quanto nos recebimentos, para você ter um maior retorno financeiro para o caixa da empresa, né? Quando você, por exemplo, paga parcelado, que nem a Lívia citou, você reservar aquele dinheiro, tem em caixa, eu vou despendendo ele mensalmente e tudo mais. Existem outras formas também. Você pode aplicar ele em algum recurso, em algum local. E se além da instituição der o cashback para o cartão, por exemplo, e se seu cartão der cashback do pagamento antecipado? Então, às vezes, tem a dupla vantagem ainda, né? Consigo aplicar e ter retorno da aplicação, consigo antecipar e ter retorno do cartão, consigo pagar com várias parcelas lá com a instituição e não ter nenhuma divergência financeira. Então, essas formas que uma empresa consegue estabelecer é o que define o caixa da empresa, o ciclo da empresa. É normal a empresa ter dificuldade de conseguir prazo com os fornecedores. Obviamente, os fornecedores sempre vão querer o menor prazo, né? Mas também existe o poder da empresa de negociar. Sim. Existe o poder da empresa de negociar. Se o meu fornecedor tá me dando 30 dias, eu vou ter que negociar com o meu cliente os 30 dias. Tenho que negociar com o meu cliente. Eu não posso criar uma defasagem tão grande que o meu caixa vai sentir falta do dinheiro. Porque daqui a pouco, o que acontece? Normalmente, você vai ter que utilizar recursos de terceiros, que são os empréstimos ou até financiamentos, para poder cobrir esse caixa. E quando você utiliza isso, você está pagando pelo dinheiro. Ou seja, está pagando juros. Então, isso é uma forma onerosa do caixa, de utilizar o caixa. Então, é sempre essa questão de negociação. O ciclo financeiro é respeitar isso, respeitar as entradas e as saídas do caixa. As formas de pagamentos, aí você tem que ver o efeito dela sobre o caixa. Como eu disse dos pontos, o cliente ele meio que financiou uma despesa que ele teria com um veículo através dos pontos. Então, ele meio que prolongou o caixa dele. Isso foi uma forma de conquista para o caixa dele. O caixa dele foi preservado através de um meio paralelo, né? Então essa é a visão sobre o ciclo financeiro, é o respeito entre as entradas e as saídas. Muitas empresas não têm, né? Essa é uma dificuldade tremenda, né? Que delícia, eu não falei, gente. Eu sei o que pedir para quem pedir. Tiveram aula aí, gratuitamente, aqui no Pode Lucrar, né? Não? E sabe, você falou que muitas empresas não têm, porque normalmente essas empresas não utilizam das ferramentas, né? Exato. Da ferramenta de gestão financeira, como não sabem quais são as respeitas. Quais são as receitas, quais são as despesas, quais são os custos, qual é o lucro, não sabe qual é o lucro, não tem balanço, não tem DRE. Então, assim, por fim, depois de, foram 4 passos aqui, né? Que eu já falei. Orçamento, plano de ação, criar cenário, criar políticas financeiras e ter ferramentas de gestão financeiras e usar. Isso faz diferença. Não adianta só ter e não usar. Isso faz muita diferença. Uma coisa muito importante que eu falo, eu já falei aqui outras vezes, é essa questão das ferramentas financeiras. As pessoas podem falar assim, eu em casa, pessoalmente, né, pessoa física, a minha ferramenta de financeira é um caderno. Eu utilizo um caderno, porque para mim atende a minha necessidade. Mas quando você passa a ter uma empresa, que é uma empresa que você quer crescer, que você tem um olhar assim para o futuro, eu acho que apenas um caderno ou até um Excel não vai te ajudar a ter visão. Sistema, né? Tem que ter sistema. Porque o sistema ele religa áreas, inclusive, que não envolvem o financeiro, né? Exatamente. E para gerir. Faz um diferencial. Você pode até ter, assim, por exemplo, uma planilha de Excel para você controlar, por exemplo, um fluxo de caixa. Mas para gerir, para tomar decisão... Saber esse ciclo financeiro? Isso, o sistema vai te fazer. Porque se você for pegar isso e fazer tudo no papel ou no Excel, cara, você vai passar dias e dias tentando... Você precisa de 6 meses para programar o orçamento do próximo 12. Você vai passar tempos aí tentando
uma casar, informação né? cruzar com a outra e vai Isso ser não é complicado. uma boa estratégia. Não é? Não. Time is money, né? Então, tempo é dinheiro. É. Economize o seu tempo utilizando um bom sistema de gestão. Para você poder ter essas informações de maneira mais rápida, otimizada e assertiva. Uhum. E para você poder tomar as melhores decisões sobre o seu ciclo financeiro, sobre quais cenários que você vai atuar. Tem período, gente, que a gente atua no cenário pessimista, consciente de que a gente está no pessimista. Por quê? Que você está fazendo maiores investimentos, maiores aportes para um retorno mais ali na frente. Então, sua receita está menor do que o que você está investindo. Só que quando você faz isso com clareza, com consciência e com estratégia, sabendo por quê, é diferente de quando você só fala, não tô tendo lucro. Por quê? Não sei. Não sei pra onde vai o dinheiro. Uhum. Muito O que aleatório. acontece com o dinheiro, né? É. Não sei pra onde vai. Alguém bota fogo no dinheiro do seu caixa? Impossível. Então, é tudo estratégia. Então, por isso que eu sou apaixonada por estratégia. Virei uma estrategista de mão cheia. Eu achava que gente estrategista era gente calculista. Então, como eu sou muito da emoção, eu achava isso ruim. E agora que eu faço estratégia para ir no rolê. Para ir no meu samba. Você acredita? Se eu for tal horário, eu vou pagar mais barato, mas aí eu vou gastar muito mais, porque eu vou beber, vou consumir mais tempo. Então eu vou mais tarde, porque já tá o grupo que eu gosto, do jeito que dá, né? Ó, Sim. tipo, é estratégia. São Sim. coisinhas assim que você fala, nossa, mas para fazer essas coisinhas estratégia. A Lívia falou, vou pegar tal Uber, deixar tal lugar, pegar tal Uber de novo. Estratégia diária. Sim. De funcionário. Gente, eu vi esses dias de um funcionário assim. Eu tô acordando, eu tô saindo 10 minutos mais cedo de casa pra pegar o ônibus pra chegar aqui no horário certo. Falei, que bom que você tá usando a cabeça pra essa estratégia. É estratégia, continue. Porque eu não sei, eu não saberia dizer o que a pessoa tem que fazer. Eu ia falar, você tem que chegar no horário. O que você vai fazer pra chegar no horário é contigo. Então, Sim. estratégia. Estratégia pra tudo. E isso vira uma estratégia financeira. Porque se a pessoa começa a chegar atrasada, tem desconto na folha, recebe menos. E aí? E aí? É bagunça tanto financeira. Bagunça Sim. toda financeira. Então, estratégia. Utilize, leiam, ouçam ou assistam, não sei. A Arte da Guerra. Ele é desse tamanho. Eu ouvi tão rapidinho que eu, Eu acho, falei, eu não, acho que eu tenho. Eu acho que eu comecei a ler ele uma vez, mas eu acho que minha cabeça não tava pronta pra ler o livro. não tava, né? Que precisa estar pronta. É. Aí eu falei, eu olhei assim e falei, esse livro deve ser mó grandão quando eu ouvi. Né? Porque tem tanta coisa, quando eu vi, eu falei, uai, é só um pedaço. Também. Mas não, ele é Eu miudinho, pequenininho. Eu fiquei até em dúvida. Será que esse é o livro mesmo? Ou esse é um comentário do livro? É. Eu fiquei assim, eu falei, será que é um comentário do Quando livro? eu vi ele físico, eu falei, não, é só o prefácio. Ele é- Os agradecimentos. Eu ouvi tanta coisa, não é possível, mas ele é miudinho. E eu acho que ler, né? Ler traz sempre essa questão do... A mente expandida não volta. Sim. Não. Não volta. Então, eu não sei o que funciona pra você. Talvez seja uma série, talvez... Pra mim, tudo tá virando. Tudo que eu vejo, assisto e converso, tá sendo... virando ferramenta para eu trabalhar nas minhas mentorias, nas minhas consultorias. Mas a leitura é uma coisa que expande minha cabeça de tal forma assim que eu falo, cara, esses dias eu li, né? Tem indiquei pra Lívia aí o Quem Pensa Enriquece. Vou Estou ler. lendo ainda, Fui gente. Tá convidada, devagar, mas estou lendo. fui convidada para participar de um mastermind sobre este livro. Que cada semana discutia uma. Ainda não começou, cada semana discutia um capítulo e eu já topei, né? Vou ser obrigada a ler de novo. E aí teve o lançamento do filme, acho que é Arremessando Alto. Eu Com o Adam assisti Sandler. esse filme e é maravilhoso. Eu também assisti. Aí o William, meu Como namorado, traz me insight. mandou um pedacinho do vídeo, assim, que é aquela hora que ele fala, você quer isso, você quer muito isso. Você tá obcecado, eu na hora. Falei, porque no livro fala, você tem que querer a coisa com obsessão. Ser obcecado por aquilo. Uhum. Aí você vai ter o resultado que você espera. Então, assim, ó, expandiu a minha mente. Eu vi no filme não me impactaria tanto como me impactou na leitura. Sim. Então, pra mim, funciona o ler. E aí você tem que identificar o que é que funciona pra você melhorar as suas estratégias. Mas também funciona qualquer coisa, porque sabe o filme Esposa de Mentirinha? Eu indiquei ele pra algumas mulheres que a gente tava no encontro de negócios e elas, mas que filme é esse? Eu nunca vi. Eu falei, é do Adam Sandler. Antigo, né? Agora o Adam Sandler tá ficando mais velho, tá fazendo umas coisas pra pensar. Mas antes era só bobagem, né? É. Esposa de Mentirinha é bem antigo. Aí ela falou, por isso que eu não conheço, eu não assisti esse tipo de filme, não me interessa. Eu falei, então, eu assisti pra não pensar, porque tem dia que eu tenho que assistir coisas para não pensar. Sim. E eu vi uma cena que ele fala pro menininho que perturba ele, que quer nadar com os golfinhos,
E o menino, ele leva, né? Ele chantageia o menino, chantageia ele, até ele levar ele lá pro Havaí pra nadar com os golfinhos. Chega lá, o moleque não sabe nadar. Então, a estratégia. Ele tinha o plano certo, mas não sabia nadar como que ele ia nadar com os golfinhos. Aí ele falou, você vai gastar milhares de dólares, você não sabe nadar, tem que tacar na cara. E eu falei, é verdade, tem coisa que a gente tem que tacar na cara. Olha lá, ó. Um filme bobagem que eu não era pra pensar. E lá eu tirei diversos insights, não só esse daí é que eu sempre brinco. A Daisy até dá risada, que eu falo, tem que tacar na cara, passa na cara. Ela já sabe qual é a referência, né? Eu tenho. Que é do filme. Pra mim, o que me traz muito insight é assistir as coisas. Assistir, né? Assistir. Visual, né? Visual. É um filme que eu assisti que eu não lembro qual que é o nome do filme, mas é com aquele ator The Rock. Hércules. Eu nunca tinha assistido, né? E o filme já é antigo. E aí o Hércules, ele e a galerinha dele é contratado para treinar tropas para vencer guerras. E aí, dentro desse treino dele, tem toda uma estratégia de como ele ganha a guerra. E tipo assim, o time que ele tava treinando lá era tipo assim, umas 200 pessoas, estilo Esparta, 300 contra 30 mil. Entendeu? E só com a estratégia dele de treinar e como ia ser feito, eles conseguiram ganhar. Depois ele descobre que ele estava do lado ruim, não sabia, enfim. Assim, aí desenrola a história, Isso, né? mas assistir as coisas me trazem muito insight. E esse filme também realmente me trouxe a questão esse arremessando alto aí, a questão do querer, a questão de ser obsessivo, justamente me remeteu à história do livro, acho que é o Henry Ford que fala, eu não quero saber, eu quero assim e pronto. Que fala num dos capítulos do livro. Todo mundo falando que ele era doido, né? Louco, E louco, tenta 6 meses e não vai. E ele fala, não quero saber, eu quero feito e pronto. Então, é isso mesmo. E estratégia financeira é isso. É você querer e buscar as ações possíveis para você realizar. Simples assim. Uma coisa muito importante, principalmente, assim, financeiro, empresarial, é que o Eberson fala muito de propósito. Tudo nessa vida, né? Principalmente quando você investe, você guarda, é uma questão de propósito. E nas empresas também. As estratégias dependem sempre de um objetivo, de uma meta, de um propósito. Então, se às vezes você fala assim, eu não tenho estratégias dentro da minha empresa, mas será que você não tem porque você não tem metas, objetivos e propósitos, ou você não tem porque você não parou para pensar que aquilo vai te levar mais perto do seu propósito? Isso, ou então aquilo tem que ter. Entendeu? Então, começa a pensar nisso que a gente falou sobre estratégias financeiras, se de fato você não está alcançando o seu objetivo, porque não existe uma estratégia pontual, um passo a passo, um plano de ação que vai te levar a resultados. E é isso, né? É isso, gente. Tudo isso, propósito, ó. A gente começou com a tudo, estratégia e terminamos no propósito. A gente sempre termina no propósito. Ou o propósito está no começo, no meio, no fim, mas tem propósito. Tem, né? Tem que ter, Tem que filha. ter. Nossa vida é definida por propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Pra quem não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve, né? Exatamente. E eu falo, gente, quando a gente não sabe a linha de chegada, o processo não vale a pena. Porque você fala, por que eu tô me matando? Por quê? Qual o propósito disso aqui? Vou parar com tudo. Agora, quando você sabe, você fala, nem tô me matando. Eu sei o porquê. Uhum. Então E te dá vontade. Dá vontade. Saiba o seu porquê. Trace suas estratégias financeiras. E contrate a compartilha Weget. com a gente. Contrate a Weget e compartilhe com a gente. É isso, gente. Beijo. Traz pra nós. Beijo, Tchau, até tchau. terça. Até mais.